A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar a leitura de hoje invocando a proteção de São Miguel Arcanjo, de São Rafael, de São Gabriel e pedindo a intercessão de São Bento, em especial hoje pelos doentes, todos os doentes do mundo inteiro, mas também pelo Padre Daniel, pelos sacerdotes, pelo Papa Leão XIV, por todo o clero, pela conversão do mundo inteiro, pelas nossas famílias, por nós e por todas as pessoas, por todas as nossas intenções que estão nos nossos corações. Vamos lá? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oráculos contra Israel. Julgamento de Deus. Capítulo 3. Livro de Amós. Ouvi, israelitas, o oráculo que o Senhor pronunciou contra vós, contra todo o povo, disse ele, que tirei do Egito. Dentre todas as raças da terra, só a vós conheço. Por isso, vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Porventura caminharão juntos dois homens, se não tiverem chegado previamente a um acordo? Rugirá por acaso o leão na floresta, sem que tenha achado alguma presa? Gritará o leãozinho no covil, se não tiver apanhado alguma coisa? Cairá o pardal no laço posto no solo, se a armadilha não estiver armada? O laço se levantará da terra, sem ter apanhado alguma coisa? Tocará o alarme na cidade, sem que o povo se assuste? Virá uma calamidade sobre uma cidade, sem que o Senhor a tenha disposto? Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. O leão ruge, quem não temerá? O Senhor Javé fala, quem não profetizará? Proclamai esse oráculo nos palácios de Azoto, nos palácios do Egito. Clamai, juntai-vos nos montes da Samaria, e vede quantas desordens há nessa cidade, quanta violência se pratica no seu seio. Não sabem fazer o que é reto, oráculo do Senhor. Amontoam em seus palácios o fruto de suas violências e de seus roubos. Por isso, assim diz o Senhor Javé, eis o inimigo a invadir a terra. Ele aniquilará a tua força, teus palácios serão pilhados, oráculo do Senhor. O pastor só consegue arrancar da boca do leão 2 pernas e uma ponta de orelha. Assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, reclinados em sofás, em almofadas de Damasco. Ouvi isso e declarai-o à casa de Jacó, diz o Senhor Javé, Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por seus crimes, punirei os altares de Betel. Os chifres do altar serão quebrados e cairão por terra. Derrubarei a residência de inverno e a residência de verão. As moradas de marfim serão destruídas. Muitas casas serão aniquiladas. Oráculo do Senhor. Capítulo 4. Oráculo contra as mulheres ricas. Ouvi esse oráculo, novilhas de Bazã, que viveis nas montanhas da Samaria, vós que oprimis os fracos e maltratais os pobres,
Vós que dizeis a vossos maridos, trazei e festejemos. O Senhor Javé jurou pela sua santidade. Eis que virão dias para vós, em que vos arrastarão com orelhas, e vossa posteridade com arpões. Saireis pelas brechas, a cada uma diante de si, e serei lançadas para Hermon, oráculo do Senhor. Impenitência dos israelitas. Ide a Betel e pecai, ide a Gilgal e pecai ainda mais. Trazei cada manhã vossos sacrifícios, e ao terceiro dia vossos dízimos. Queimai com fermento vossas ofertas de ação de graças. Anunciai e publicai oblações voluntárias, porque isso é o que amais, filho de Israel, oráculo do Senhor Javé. Por isso vos permiti a fome em todas as vossas cidades, a penúria de pão em todas as vossas localidades. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Também vos suspendi a chuva 3 meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não sobre a outra. Um campo recebeu as chuvas e outro, sem a chuva, secou. 2, 3 cidades foram a uma outra para beber água e não apagaram a sede. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Eu vos feri com a ferrugem e a mangra no trigo. Vossos numerosos jardins, vossas vinhas, vossas figueiras e vossos olivais foram devorados pelos gafanhotos. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Mandei-vos uma peste semelhante à de outrora no Egito. Feri com a espada os vossos jovens, e os vossos cavalos foram tomados como espólio. Fiz chegar ao vosso nariz o cheiro infecto de vossos acampamentos, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e Gomorra. Ficastes como um tição que se atira do fogo, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Por isso, Israel, eis o que te infligirei. E porque te farei isso, prepara-te, Israel, para sair ao encontro de teu Deus. Porque aquele que formou os montes e criou o vento, aquele que revela ao homem seus próprios pensamentos, e que muda as trevas em aurora, e que anda por cima das alturas da terra, e seu nome é o Senhor, Deus dos exércitos. Capítulo 5. Lamentações sobre Israel. Ouvi essas palavras, essa lamentação que vou pronunciar sobre ti, casa de Israel. Caiu e não te levantará mais a virgem de Israel. Está atirada sobre o seu próprio solo, ninguém a levanta. Porque eis o que diz o Senhor Javé, a cidade que punha em linha de combate 1000 guerreiros, não possuirá mais que 100. A que punha 100 guerreiros ficará reduzida a 10 na casa de Israel. Advertências. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel. Buscai-me e vivereis. Não busqueis Betel, não entregueis a Gilgal, nem vos dirijais a Betsabeia, porque Gilgal será deportada e Belbel aniquilada. Buscai ao Senhor e vivereis. Do contrário, ele mandará sobre a casa de José um fogo que a devorará, sem haver em Betel quem o apague. Convertem o direito em absinto e lançam por terra a justiça.
aquele que fez as Pleiades e o Orion, aquele que muda as trevas em aurora e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. Seu nome é o Senhor. Ele faz cair os lugares fortificados e lança a ruína sobre a fortaleza. Eles aborrecem os que os repreendem à porta e detestam o homem de palavras íntegras. Por isso, porque oprimis o pobre e lhe extorquis tributos em trigo, não habitareis esses palácios de pedra que construístes, não bebereis o vinho dessas vinhas de escol que plantastes, porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados, opressores dos justos, exaustores de dádivas, violadores do direito dos pobres em juízo. Por isso, o prudente se cala neste tempo, porque é o tempo mau. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. E o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizei. Detestai o mal e amai o bem. Fazei reinar a justiça nas nossas assembleias. Talvez então o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do que resta de José. Por isso, eis o que diz Javé, o Senhor, Deus dos exércitos. Por todas as praças soam gritos de luto. Ouvem-se em todas as ruas esses gritos. Ai, ai. Os lavradores são convidados a um luto público e aos prantos os que sabem cantos fúnebres. Haverá lamentações em todas as vinhas. Quando eu passar entre vós, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor. Que será para vós o dia do Senhor? Trevas e não luz. Como aquele que escapa de um leão, mas dá de encontro com o urso. Ou que volta para casa, mas ao tocar com a mão na parede é mordido pela serpente. Sim, o dia do Senhor será trevas e não claridade, escuridão e não luz. Aborreço vossas festas, elas me desgostam. Não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum. E não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero mais ouvir a música de vossas harpas, mas antes que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Porventura ofereceste-me sacrifícios e oblações, casa de Israel, no deserto durante 40 anos? Levaste, sim, o tabernáculo de Sacut, vosso rei, e Caivã, a estrela de vosso Deus, ídolos que fabricastes. Eu vos deportei para além de Damasco, diz o Senhor, que se chama Deus dos exércitos. Capítulo 6. Ai dos ricos. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião, e daqueles que vivem tranquilos no monte da Samaria. Ai dos nobres do primeiro dos povos, aos quais acorre a casa de Israel. Passai a Calane e contemplai, e ide dali a Emat, a grande, descei a Gat dos filisteus. Serão aquelas cidades mais prósperas que estes reinos? Seu território será mais vasto que o nosso? Pretendeis retardar o dia do infortúnio. E, no entanto, apressai a chegada do reino da violência. Deitados em leitos de marfim, estendidos em sofás, comem os cordeiros do rebanho e os novilhos do estábulo.
deliram ao som da harpa, e como Davi, inventam para si instrumentos de música. Bebem vinho em grandes copos, perfumam-se com óleos preciosos, sem se compadecerem da ruína de José. Por isso, serão deportados à frente dos cativos e terão fim os banquetes dos voluptuosos. O Senhor Javé jurou-o por si mesmo, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos. Aborreço o orgulho de Jacó, odeio os seus palácios. Entregarei a cidade com tudo o que nela se acha. Se numa casa ficarem 10 homens, eles morrerão. Virá um parente, aquele que queima o cadáver, para retirar de casa o corpo, e dirá ao que está dentro da casa: há ainda alguém contigo? Este responderá: não. Então o primeiro dirá: silêncio, porque não é o momento de pronunciar o nome do Senhor. Eis, com efeito, o que o Senhor ordena: fará cair em ruínas a casa grande e a pequena, e reduzirá a destroços. Porventura correm os cavalos por entre os rochedos, ou podem os bois lavrar uma rocha, para que vós troqueis o direito em veneno e o fruto da justiça em absinto? Vós vos alegrais por causa de Lodebar, e dizeis: com vossa força conquistamos Carnaim. Mas, ó casa de Israel, o oráculo do Senhor, Deus dos exércitos, vós suscitais contra vós uma nação que vos oprimirá desde a entrada de Emat até o regato de Arabá. Salmo 79. Oração pelo povo hebreu cativo. Ao mestre de canto, conforme a lei, é como os lírios. Salmo de Asaf. Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho. Vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder e vinde salvar-nos. Restaurai-nos, ó Senhor. Mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, até quando vos irritareis contra o vosso povo em oração? Vós o nutristes com o pão das lágrimas e fizeste sorver um corajoso pranto. Vós nos tornastes uma presa disputada dos vizinhos, os inimigos zombam de nós. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Uma vinha do Egito vós arrancastes, expulsastes povos para replantá-la. O solo vos lhes preparastes. Ela lançou raízes nele e se espalhou na terra. As montanhas se cobriram com sua sombra. Seus ramos assombraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu sua ramagem e até o rio os seus rebentos. Porque derrubastes os seus muros, de sorte que os passantes acolham, e a devastaste o javali do mato, e sirva de pasto aos animais do campo. Voltai, ó Deus dos exércitos, olhai do alto do céu, vede, e vinde visitar a vinha. Protegei este cepo, por vós plantado, este rebento que vossa mão cuidou. Aqueles que a queimaram e cortaram, pereçam em vossa presença ameaçadora. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o homem que haveis fortificado, e não mais de vós nos apartaremos. Conservai-nos a vida, e então vos louvaremos. Restaurai-nos, Senhor, o Deus dos exércitos. Mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos.
Terminamos neste momento a leitura de hoje. Eu os convido a rezar comigo o ato de consagração do gênero humano a Jesus Cristo Rei. Esse ato de consagração nos permite receber indulgência. Vamos lá? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados na vossa presença, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos, a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós. Cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram, muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegam. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-nos todos ao Sagrado Coração. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis que nunca de vos se afastaram, mas também dos filhos pródigos, que vos abandonaram, fazei que estes tornem o quanto antes a casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa igreja e dai-lhe uma liberdade segura e sem pleias. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que, de um polo a outro do mundo, ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino, que nos trouxe a salvação, honra e glória a ele, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, este ato de consagração a Jesus Cristo Rei concede indulgência parcial a todos os fiéis que recitarem piedosamente, e plenária, que não é o caso de hoje, quando se recitar publicamente na solenidade de Cristo Rei, tá? Então, mais uma para quem não conhecia. E agora a nossa frase será: eu aceito me consagrar a Jesus Cristo Rei. Amém. Só para quem aceita. Quem não aceita se consagrar a Jesus Cristo Rei, coloca outra frase. Então, repetindo a frase de hoje será: eu aceito me consagrar a Jesus Cristo Rei. Mais uma vez. Eu aceito me consagrar a Jesus Cristo Rei. Amém. Até amanhã, pessoal. Se Deus quiser.